Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares explorará as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Bendito seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, estamos em nome do Senhor Jesus, mais uma vez aqui no curso Fé, módulo 1, Determinação. Estamos na lição de número 35, cujo título é As Tentações. E nós temos parado na parte número 14, e essa já é a seção E. Nós estamos vendo quando o povo de Deus provocou o Senhor Deus a ira. Eles estavam no deserto e ali eles não deram ouvidos à palavra de Deus. E antes preferiram crer, acreditar nos porta-voz da mentira. E eles depois pagaram caro por aquele dia. Foi um dia dos mais pesados na história da humanidade. Um dia em que uma nação toda resolveu enfrentar Deus, desacreditar de Deus e provocar o Senhor Deus. É triste, mas às vezes a história se repete. Outras nações também, muitas vezes, têm feito coisas semelhantes, levadas por pessoas que não tinham um pingo de respeito a Deus, que não tinham uma experiência com Deus e que ensinaram mentira. As pessoas deixaram de crer na verdade e passaram a crer na mentira. Anos passam e elas descobrem que estão exatamente no mesmo lugar que estavam antes, marchando, andando em ciclo, sendo derrotadas. A palavra de Deus diz que o pecado haverá de achar a pessoa que o pratica. E a palavra de Deus adverte que o pecado tem um salário, o pecado tem um pagamento, que é a morte. E ela também diz que o dom de Deus, a vontade de Deus, é a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, nós estamos na lição de número 14 e o título é A Tentação no Deserto. E esta já é a quinta parte, a parte número E. Primeiro nós vamos ler Hebreus capítulo 3, quando o Espírito Santo de Deus, ele nos faz uma lembrança do que aconteceu naquele dia e naquela noite trágica, quando a nação de Israel resolveu enfrentar Deus e saiu perdendo. Diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração, e não conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E nós temos que ir agora para o livro de Números, quando nós temos esse relato pela primeira vez. O Senhor Deus tirou mais de 3 milhões do Egito, eram os filhos de Israel escravos, e os levou para a Terra Santa. E o Senhor Deus, antes de os colocar na Terra Santa, em Canaã, onde Deus havia dito que lá manava, brotava da terra leite e mel, quer dizer, uma prosperidade tremenda, o Senhor Deus diz a Moisés que ele escolhesse 12 homens que servissem como espiãos.
espiões. Mas o Senhor Deus disse para Moisés que esses homens deveriam ser escolhidos não de qualquer maneira. Eles deveriam ser os melhores da nação de Israel. Eles deveriam ser aqueles que eram os mais experimentados, mais capacitados. E Moisés os escolheu. E Moisés então os enviou. Eles voltam. E quando eles chegam, eles trazem a notícia. Realmente, num ponto, Deus não mentiu. A terra manava leite e mel. E o povo ficou alegre. Mas desses 12, 10 resolveram assumir a má notícia. Resolveram dar a notícia demoníaca. E eles disseram: nós não temos condições. A terra, na verdade, mana leite e mel, mas ela tem grandes fortificações, o povo é numeroso e é muito forte e não temos jeito. Caleb tentou levantar o ânimo deles e disse que eles deveriam subir com ânimo, tomar a terra por herança, que eles iriam vencer, mas os outros 10 novamente falaram e o povo deu ouvido aos 10. A má notícia é impressionante, mas muitas vezes ela tem mais penetração, ela recebe mais atenção do que a boa notícia. Muitas vezes você vai a um lugar, você convida o povo para ouvir a palavra de Deus, ser curado pela palavra de Deus, e vem uma quantidade razoável. Mas muitas vezes aparece um místico, que com um canivete sujo, mete o canivete no olho da pessoa e diz que está sendo usado por um espírito, e lá vão as pessoas. Deus cura, Deus liberta, Deus faz grandes maravilhas. E muita gente não quer nem saber. Simplesmente não dá ouvidos. Mas quando chega o mentiroso, que diz que acontece, não acontece, as pessoas dão ouvidos. Nós temos em nossas igrejas pessoas que comprovam todo tipo de operações milagrosas. Ainda há poucos dias, na cidade de São Paulo, uma avó levou a neta, levou os exames, uma criança de colo ainda com 9 meses. Os pais faleceram o ano passado e essa criança, eles faleceram de AIDS, os médicos fizeram o exame, estava com AIDS, e a avó, no seu desespero, os pais morreram com AIDS, transmitiram AIDS para a filha, e a avó, um dia, hora com a criança, creu, mandou fazer o exame, a criança não tem mais nada. Mas isso aconteceu por acaso. Agora, se aparecer um que diz que recebe um caboclo tal, um demônio tal, esse é poderoso, esse faz milagres. O povo é o mesmo em todo o tempo. Então, Caleb tentou levantar e não conseguiu. O povo chorou, o povo queria até um novo capitão. Quando Moisés viu aquilo, ele que era o dirigente, ele baixou a cabeça, mas o Arão, seu irmão, e então Caleb e Josué tentaram levantar o povo. E olha o que eles disseram aqui. E Josué, filho de Nun, e Caleb, eu estou lendo Números 14, versículo 6 em diante. E Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. O que você pensa que a congregação fez? Olha o que Caleb e Josué fizeram. Apelaram, mostraram que eles também eram espiões que foram àquela terra e não era nada daquilo, não tinha esse negócio da terra comer os moradores, que eles poderiam entrar e possuir. Mas às vezes a notícia negativa produz um resultado maior nos corações do que a notícia verdadeira. A mentira muitas vezes é mais aceita do que a verdade. O que você pensa que o pessoal fez? Bem, Caleb, se você diz que é assim, Josué também está dizendo, a gente vai dar um crédito de confiança. Nada disso. Olha o que eles fizeram aqui, ó. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Você viu? Eles tentando levantar os filhos de Israel para crer em Deus. Toda a congregação: pessoal, peguem pedras
e apedrejam esses dois mentirosos, embusteiros, mercenários, enganadores, e por aí afora vai, né? Nessa hora, encontra-se palavras para qualificar as pessoas de uma maneira terrível. Vamos apedrejar! Não sei se Caleb saiu correndo, Josué, creio que não, que a pessoa de Deus que não corre, ela não abandona o posto, mas o veredito contra eles foi trágico. Toda a congregação decidiu que eles deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Quando eles estavam prontos para apedrejar Caleb e Josué, a glória de Deus desce no meio da congregação. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Olha que coisa séria. Deus chega para Moisés no meio de todo mundo, a glória desce e Deus fala cara a cara com Moisés: até quando esse povo vai me provocar? Eles estavam provocando, era Deus. E Deus não ficou nem um pouco satisfeito com aquilo. Até quando não crerão por todos os sinais que no meio deles? Eu vou feri-los com pestilência, e vou rejeitá-los, e farei de ti, Moisés, povo maior e mais forte do que este. Vamos ver o que Moisés disse. Moisés, eu vou pegar todos os filhos de Israel, vou acabar com todo mundo. De você, da sua semente, eu vou fazer um povo maior e mais forte. O que Moisés fez? Disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força vier subir este povo do meio deles, e dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara o Senhor lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante dele numa coluna de fogo, de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande beneficência, que perdoe a iniquidade e a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Meu irmão, foi um dia de baixos e altos, altos e baixos. Vem a notícia, o povo fica eufórico, notícia positiva, a terra era boa, eles falam dos moradores gigantes, o povo cai, Josué levanta, eles vão e derrubam, Caleb levanta, Josué e Caleb tentam levantá-los, eles querem apedrejar. Deus diz: vem, eu vou destruir Moisés. Moisés, eu vou riscar do mapa. Eu vou mandar uma praga que vai acabar com todo mundo. Você que eu vou fazer um povo maior. Moisés demonstrou aqui uma nobreza de caráter. Moisés demonstrou aqui uma transformação pelo Espírito de Deus. Que ele chega a dialogar com Deus. E no seu diálogo, ele chega a esfriar a ira de Deus.
Olha, o nosso Deus, Ele é um Deus sentimental. O Senhor Deus não é um ditador. O Senhor Deus entende. Às vezes Deus faz obra que muita gente até duvida. Um dos nossos pastores me contou que numa cidade, na nossa igreja, esse missionário estava com uma igreja grande. E um dia entraram 2 moças prostitutas na reunião. A cidade é pequena, todo mundo as conhecia. E Jesus as salvou. E elas aceitaram Jesus como Salvador. Domingo seguinte, era a reunião dos santos. E todos eles estavam na igreja. Era a Santa Ceia. E as 2 foram. E Jesus foi e batizou elas com o Espírito Santo. Ele disse: eu perdi 2 senhores que disseram: isso não pode ser obra de Deus. Deus não podia ter batizado elas com o Espírito Santo. Incrível, né? Esses homens preferiram virar as costas para Deus, para a obra de Deus. Eles eram muito santos, entre aspas, a ponto deles sentirem-se assim diminuídos, humilhados, terem na comunhão deles 2 que há poucos dias vendiam os corpos. Ao invés deles ficarem felizes, chorarem: Deus, tu és tremendo, essas 2 coitadas têm vendido os corpos, feito o que não presta nessa cidade, e eis que o Senhor as salva, e agora as batiza com o Espírito Santo. Vamos agora invadir os motéis, bordéis e contar para todas as outras que elas podem ser salvas. Vamos invadir os bares, os clubes e contar para todos os viciados no álcool, no fumo, no toche, que eles podem ser salvos. Mas não pensaram assim. E resolveram sair, porque eles eram muito puros, para estarem no mesmo lugar onde ex-prostitutas estavam reunidas. Trágico, né? Aconteceu no nosso ministério, numa das nossas igrejas no estado de São Paulo. O Senhor Deus disse a Moisés: eu vou aniquilar tudo e vou fazer de ti um povo maior, mais forte. Moisés, se agisse por motivos carnais, seja feita a tua vontade. Meus filhos serão os importantes. Não é mais Abraão, agora é Moisés. Eu é que sou o tal agora. Não, Senhor. Senhor, se o Senhor destruir esse povo, a terra toda sabe que tu está no meio deles, foi o Senhor que os tirou do Egito. Eles vão dizer que o Senhor não teve condições de colocá-los na terra. Olha a sabedoria de Moisés. E eles vão dizer que o Senhor é um Deus impotente. Ele estava perdendo. Ele seria o tal por toda a eternidade. Mas Moisés não tinha o espírito da traição. Tem muita gente que tem esse espírito. Tem muita gente que por muito menos trai, e não importa que vai acabar, vai arrasar com aquele que Deus até usou para levantá-lo. Foi você como podia ter sido outro. Não quero nem saber de você. Coisa séria. Moisés podia ter traído Abraão. Ele vinha de Abraão. Ele podia ter sido famoso, o grande. Não, Senhor, não faça isso. Naquela hora Deus estava com ímpeto de raiva, de ódio, né? Ia arriscar todo mundo no mapa. Não faça. Olha, vamos passar para a 6ª parte, a F.
Jatuh